Fala aí, galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Renan. E galera, sejam então muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à nossa última aula, à nossa sétima aula do nosso mini curso preparatório para a primeira fase da matéria de Direito Tributário da nossa prova da OAB. Confundi a ordem, mas a ordem dos fatores não altera o produto. O importante é que essa é a nossa última aula, você já assimilou aí muita coisa, já passamos por diversos institutos, falamos de competência, falamos de limitações ao poder de tributar, falamos também de situações que eventualmente podem aí alterar o crédito tributário, falamos também de outros assuntos importantes que talvez até agora não está vindo na minha mente, porque a gente falou tanta coisa, eu tenho um mini curso de ética também, se você não viu, vai lá conferir o nosso mini curso de ética, o nosso mini curso de penal, o nosso mini curso de processo penal, mas enfim, o importante é que na aula de hoje a gente vai tratar também de um tema muito importante, que são impostos em espécie. Então, quando a gente falou na nossa primeira aula de competência tributária, eu mencionei para vocês qual é a competência de cada ente federativo. Eu lembro que eu falei para vocês que a União, Estados, DF e municípios, cada um deles possuía competência para instituir determinados tributos. Em relação à tributação, lembra, tributo é gênero dentro do qual existem 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Lá naquela aula eu falei para vocês especificamente a respeito das taxas, né? E nessa aula a gente vai falar então sobre os impostos. Renan, todos os impostos? Não. A gente vai falar só sobre os principais, assim como a gente está fazendo ao longo de todo o nosso mini curso, tratando especificamente só aquilo que cai. E Renan, o que que cai? Especificamente, pessoal, quando a gente fala de impostos da União, nós temos dois caras, imposto de renda e IPI. No caso dos estados, ICMS. E no caso dos municípios, IPTU. Os demais impostos não costumam cair. Ah, Renan, você está falando que nunca caiu? Não, eu não disse isso. Eu estou falando que não costumam cair. Geralmente, quando caem impostos em espécie, são esses quatro aqui que eu falei para você: imposto de renda, bem como o IPI, ICMS e IPTU. E é eles que a gente vai tratar na nossa aula de hoje, tentando ser o mais breve aí possível para garantir objetividade nos teus estudos. Só lembrando, eu sei que você está cansado de ouvir isso, já ouviu? Renato, chação de saco, eu tô até passando essa parte. Mas lembra, ó, tem um material de apoio aqui para você poder acompanhar depois. Nós temos também aqui o canal meu do Telegram, meu Instagram, meu Facebook, e o Instagram da Prodigy para você adicionar lá e eventualmente concorrer às nossas bolsas. E se possível, você tá aí já cansado de ver minha cara, por favor, tira uma fotinha aqui dessa aula e, por favor, me marca nas redes sociais, tá certo? Isso é bem importante para a gente receber o feedback de vocês, saber se vocês gostaram ou não, e se isso aqui tá servindo para alguma coisa, ou se eu só tô perdendo meu tempo aqui, né, pessoal? Porque se eu estiver me perdendo meu tempo, não tiver te agregando nada e ninguém tá assistindo, então eu vou fazer outra coisa. Mas eu espero que de verdade, eu tenho recebido nas últimas vezes que a gente fez esses mini cursos gratuitos aqui, tenho recebido muitos feedbacks positivos, e isso é muito importante pra gente, porque a gente sabe que também está ajudando, mas também está divulgando o nosso trabalho, tá certo? Então, muito bem. Então, a gente falou, como eu falei brevemente para vocês, falamos de competência tributária, limitações ao poder de tributar, que são lá os princípios. Eu só mencionei que nós temos também as imunidades. Em relação aos princípios, a gente falou irretroatividade, bem como anterioridade e legalidade e as exceções de cada um deles. Falamos lá de hipótese de incidência e fato gerador, obrigação tributária, legislação tributária, especificamente lei ordinária, lei provisória, né, ou lei complementar, lei ordinária, vai com calma, Renan. Lei ordinária, lei complementar, medida provisória e decretos. É porque eu tô tão afobado, gente, para que você conclua logo isso aqui e possa continuar os seus estudos aí, que talvez eu vou dar uma acelerada no negócio aqui, mas prometo que você vai conseguir assimilar tudo. E a gente falou também responsabilidade tributária, tá certo? Principalmente a responsabilidade lá dos sucessores e dos terceiros. E a gente falou também na nossa última aula as causas que podem alterar aí o crédito tributário, qual seja a suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, tá? Na última não, na penúltima, que na última a gente tratou de garantias e privilégios do crédito tributário. E como eu disse, na aula de hoje, vamos falar desse cara aqui, que é os impostos em espécie. Eu já dei uma adiantada bem básica aí para vocês, mas muito bem, só para que vocês saibam, então, a gente vai tratar justamente desses caras aqui, porque são eles também que possuem uma grande recorrência aí na sua prova, tá certo? Quando a gente fala de impostos, né, eu preciso que você entenda de uma forma geral que nós estamos falando aqui de uma espécie tributária que possui um caráter vinculativo. O que é isso, Renan? Um imposto tem um caráter vinculativo. Nós estamos falando, então,
que ele não possui uma destinação específica para os seus recursos. Então, quando eventualmente você paga lá o IPVA, você paga o IPTU, você paga o ISS, o ITBI, TCMD, imposto de importação, enfim, esses impostos que são arrecadados pelo Estado servem para que o Estado, então, possa custear as despesas públicas, com saúde, educação, segurança, essas coisas, né, que a gente sabe que tem aí ótimos serviços nesse sentido. Mas o Estado, então, ele usa esses recursos para isso, e quando ele capta esses recursos derivados dos impostos que foram recolhidos de mim, de você, o Estado ele não precisa dar uma destinação específica. Então, não necessariamente o IPVA que você paga vai se destinar à manutenção das rodovias, por exemplo, entendeu? Então, a arrecadação que o Estado recebe pode ter uma destinação muitas vezes específica, justamente porque aqui, para essa espécie tributária, então, é irrelevante qual que vai ser a destinação, então, os frutos dessa arrecadação. Diferente, por exemplo, do que a gente tem lá no caso das contribuições especiais, bem como do empréstimo compulsório, das taxas. Então, naquelas situações lá, especificamente o valor que for arrecadado tem que ser destinado para aquela finalidade específica, tá certo? Muito bem, então vamos começar lá tratando a respeito desse primeiro imposto. E para começar, eu preciso falar com vocês também que, de uma forma geral, em relação aos impostos, o artigo 16 do Código Tributário Nacional, ele vai falar que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por objeto o fato gerador de uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, para que haja incidência eventualmente de um imposto, é preciso que o indivíduo então pratique uma daquelas hipóteses de incidência que está previsto na lei como sendo ocasionadora de um fato gerador. Como, por exemplo, ser proprietário de um veículo automotor, no caso do IPVA, ser proprietário de um imóvel urbano, no caso do IPTU, auferir rendas, no caso dos proventos de qualquer natureza, né, no caso do imposto de renda aqui. Então, são situações que estarão estabelecidas na hipótese de incidência. Lembra que a gente viu lá atrás, diferença entre hipótese de incidência e fato gerador? Todas essas hipóteses que a gente vai falar aqui são sempre lícitas. Então, quando a lei cria essa hipótese de incidência, ela está especificando ali uma situação que, se praticada pelo contribuinte no mundo concreto, ou seja, um fato gerador, se houver incidência de um fato gerador, terá nascido uma obrigação tributária. Então, a seguir, a gente vai falar, então, dos principais impostos de competência de cada um dos entes federados. No caso da União aqui, como vocês já podem bem ver na tela, nos termos do artigo 153 e 154 da nossa Constituição, a União, então, ela vai ter competência para instituir o quê? O imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITR, imposto sobre grandes fortunas, imposto extraordinário de guerra e impostos residuais. Então, embora a União ela possua competência aqui, né, sobre todos esses impostos, a incidência deles, como eu já falei para vocês na prova do OAB, se concentra particularmente, então, nessas espécies tributárias que eu vou falar para vocês. Qual seja o nosso amiguinho aqui, que é o bendito do imposto de renda. Cadê o imposto de renda? Ah, eu não coloquei aqui porque eu coloquei embaixo. Enfim, o imposto de renda, bem como o imposto sobre produtos industrializados. Em se tratando do imposto de renda, é preciso que você saiba, então, que o imposto de renda possui como fonte legal o artigo 153, inciso 3º da Constituição, e os artigos 43 a 45 do CTN e o Decreto-Lei 9580 de 2018. Renan, eu preciso decorar essas leis? Não, mas só para, se você quiser, dar uma consultada lá, para tornar mais dinâmico também os teus estudos, tá certo? Muito bem. Então, eu preciso que você saiba de primeira mão que o critério material, pessoal, para o imposto de renda, para que ocorra, né, a cobrança do contribuinte em relação ao imposto de renda, ou seja, qual que é a hipótese de incidência, ou melhor, qual que é a situação praticada pelo contribuinte que vai incidir essa cobrança de imposto de renda. O imposto de renda, pessoal, ele é um tributo que incide quando o sujeito passivo aqui, o contribuinte ou responsável tributário, porque agora você já sabe a diferença, esses indivíduos auferem renda ou então recebem proventos de qualquer natureza. Então, o fato gerador aqui do imposto de renda é justamente então a aquisição ou disponibilidade econômica ou jurídica nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional, tá certo? Então, dito isso, primeiramente eu preciso destacar para vocês que esse imposto ele vai incidir sobre toda a renda que eventualmente o sujeito passivo receba, seja ela então decorrente do trabalho, como por exemplo salário, comissões, horas extras, férias gozadas, abono de permanência, 13º, tudo que você receber aí em relação ao seu trabalho poderá haver incidência do imposto de renda. Ou então pode decorrer do seu capital, ou seja, aplicações, investimento, aluguéis, enfim.
todas essas formas, então, seja decorrente do trabalho ou do capital teu que está aplicado, vão haver a incidência aí do imposto de renda. Isso quando a gente fala dos frutos, né, do teu trabalho aqui, quando a gente está falando justamente dessa renda. Já quando a gente está falando de provento de qualquer natureza, nós estamos mencionando justamente que o imposto de renda poderá incidir sobre, muitas vezes, acréscimos patrimoniais do sujeito passivo aqui, que não se enquadram como renda. Justamente por isso que o imposto ele incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, se algo não foi enquadrado como renda, seja de salário, seja de capital investido, nesse caso será enquadrado como provento de qualquer natureza, nos termos do artigo 43, inciso 1º do CTN. Renan, o que é qualquer natureza, então? Rendas de qualquer... Auferir, então, proventos de qualquer natureza. A gente poderia colocar aqui, pessoal, herança, aposentadoria, prêmios de loteria, bem como também doações ou até mesmo patrimônio auferido aí com a prática de ilícitos. Renan, você está dizendo que se eu praticar um crime e eu receber rendas ou eu comprar coisas com dinheiro desse ilícito, vai poder haver a incidência de imposto? Sim, vai poder sim, justamente porque aqui nós temos uma interpretação no direito tributário, e é a corrente que eu sigo, de que nós temos que interpretar o fato gerador de uma forma econômica, ou seja, o fato aqui é que está sendo cobrado do indivíduo não é em razão da prática do ilícito, porque você lembra, no artigo 3º do CTN, é especificado lá que imposto, o tributo, perdão, é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Então a gente não pode ter um tributo aí que decorra de um ilícito. Então, Renan, tô ficando confuso. Você fala que o tributo não pode decorrer de um ilícito. E aqui você está falando que a prática de um ilícito pode incidir a cobrança de um imposto de renda? Sim, mas perceba, o imposto de renda ele não é cobrado pela prática do ilícito. O imposto de renda ele é cobrado quando o indivíduo aufere rendas. Se o fato do indivíduo praticar um ilícito, tráfico, prostituição, jogo do bicho, se o fato dele praticar essas condutas ilícitas gerar renda para ele, obviamente haverá incidência do imposto de renda sobre essas rendas. Não por conta do ilícito, porque o fato gerador do imposto de renda não é o ilícito, é sim auferir renda. Então, se ele auferiu renda, pouco importa aqui se a prática desse fato gerador decorreu de um ilícito ou não. E isso vai de muito encontro também, pessoal, ao princípio da igualdade tributária. Vocês já imaginaram uma situação em que o indivíduo que pratica um ilícito recebe recursos de forma ilícita e não eventualmente tem aí quando ele é pego pela polícia ou pela Receita, quando ele toma, né, eles tomam conhecimento dessa situação, se esse indivíduo não fosse tributado, então as pessoas que pagam o imposto de renda se veriam desmotivadas a pagar o imposto de renda, justamente por isso. Então, como forma também de igualar os contribuintes, né, tanto os ilícitos quanto os lícitos, nesse caso a gente faz a cobrança do imposto de renda de forma normal. Inclusive, temos até um subprincípio aqui que deriva do princípio da igualdade, que é o princípio da pecúnia non olet, ou seja, dinheiro não tem cheiro. Então, pouco importa para o direito tributário se houve ou não a prática de ilícito. O importante para o direito tributário é que daquele ilícito ocasionou o recebimento de recursos. Então, sobre o recebimento desses recursos é que verá a cobrança do imposto de renda, tá certo? Eu precisei abrir esse parêntese aqui para que você entendesse essa diferença, porque é bem importante também, tá certo? Contudo, para que haja incidência do imposto de renda, pessoal, é necessário que esse acréscimo patrimonial, seja através da renda ou então dos proventos de qualquer natureza, eles precisam decorrer de uma fonte de riqueza nova do contribuinte. Ou seja, aplica-se aqui o princípio da universalidade, determinando então que a universalidade de rendas do sujeito passivo será então tributada. Essa distinção se faz oportuna uma vez que a obtenção de receitas, né, de rendas, pelo sujeito passivo, que não produza para ele um acréscimo patrimonial, como por exemplo, indenização, muitas vezes, férias não gozadas, adicionais de 13º que decorram de indenização, licenças prêmio não gozadas, indenizações eventualmente recebidas aí por adesão a algum programa de incentivo à demissão voluntária. Todas essas formas já foram entendidas pela jurisprudência como não sendo formas, então, em que o indivíduo ele vai aumentar o seu patrimônio. Não, mas são formas, então, recebimentos que visam só recompor, muitas vezes, o patrimônio do sujeito passivo, ou seja, decorrer, fazer com que ele volte, então, ao seu status quo ante. Por exemplo,
o indivíduo eventualmente teve que entrar com uma trabalhista quando saiu do seu emprego, e essa ação trabalhista, ele recebeu ao final dessa ação trabalhista, ele ganhou a ação e ele recebeu então, muitas vezes, um dano moral, um valor a título de dano moral. Pergunto, esse dano moral vai poder ser tributado, ou seja, vai poder haver incidência desse dano moral, independente de qual valor seja. Vamos supor que o cara recebeu 1 milhão lá a título de dano moral. Sei lá, ele perdeu uma perna no trabalho, algo nesse sentido. Nesse caso, essa receita aí que ele recebeu vai poder ser tributada? Não. Cuidado com isso, porque inclusive há um entendimento sumular sobre essa situação. Então, todas essas situações que não visam fazer com que o indivíduo tenha disponibilidade econômica, mas sim elas visam somente recompor o patrimônio dele, que muitas vezes foi lesado, então nesses casos, dessas situações, não vai haver a cobrança do imposto de renda, justamente porque ele não teve um acréscimo patrimonial nesses casos. Ele somente teve uma recomposição aí de uma eventual perca. Renan, qual que é a súmula que você comentou? É a súmula 498 do STJ. A súmula 498, então, determina que não incide o imposto de renda sobre a indenização sobre danos morais, tá certo? Então, nesse caso, especificamente dano moral, que já caiu em prova de primeira fase, saiba que dano moral é só uma recomposição ao patrimônio do indivíduo que foi eventualmente lesionado, então não se trata de um acréscimo patrimonial, e por isso que não pode haver a cobrança do imposto de renda, ok? Muito bem. O critério pessoal aqui, quem são as partes envolvidas? Aqui nós temos o sujeito passivo, o sujeito ativo, perdão, que é quem cobra, no caso é a União, porque é um imposto de competência da União, conforme a gente viu lá na nossa primeira aula. Já o sujeito passivo, né, que pode ser o contribuinte ou responsável aqui, vai ser aquela pessoa física residente no Brasil ou aquelas também residentes no exterior que recebam rendas no Brasil ou também no exterior, bem como as pessoas jurídicas que tenham sede no território brasileiro. Eu não quero me aprofundar muito nisso aqui, pessoal, a respeito da extraterritorialidade. Isso aí a gente trata de forma bem específica lá no nosso curso de segunda fase, porque aí sim tem uma chance de cair maior. Aqui nunca caiu essa questão da extraterritorialidade, mas saiba que brasileiros que estão residindo fora do Brasil e aufiram renda poderão sim ser tributados, tá certo? Desde que, é claro, existe uma série de requisitos para isso, desde que o cara não esteja sendo tributado lá naquele país, justamente porque nós temos também aqui uma universalidade aplicada, então todas as rendas recebidas por esse brasileiro poderão ser auferidas, assim como também, ainda que o indivíduo esteja morando fora do Brasil, as rendas que ele recebe aqui no Brasil, por óbvio, também serão tributadas, tá certo? Mas só vou dar uma pincelada, porque isso aqui não costuma cair. Além disso, no caso do imposto de renda cobrado na fonte dos servidores dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, então o cara é concursado, né? Ele passou no concurso lá do estado, do município ou da União. Nesses casos, vai haver um desconto do imposto de renda na própria fonte do salário dele ali, dos proventos que ele recebe como servidor. Então, nesse caso aqui, o ente federado que tem competência para restituir, né, eventualmente esse servidor, se ele entrar com uma ação e porque ele entende que não deve haver a cobrança do imposto de renda, nesse caso, quem que tem que pagar o imposto de renda para ele? Já que é o próprio ente federativo que ele está ligado que faz o desconto. Então, nesse caso, o imposto de renda é de competência da União. Mas eu sou servidor municipal e é o município que desconta meu imposto de renda. Nesse caso, se eu precisar entrar com uma ação para restituir esse imposto de renda, contra quem que eu entro? E aí? E aí? Nesse caso, eu entro quem? Contra a União, que tem competência sobre o imposto de renda, ou do município que me descontou o imposto de renda na fonte? Nesse caso, pessoal, o entendimento aqui, até sumular também, é de que quem tem competência para restituir eventualmente algum valor aí que você pleiteie é o próprio ente federativo que efetuou então o desconto na sua folha. Se você é um servidor da União, aí é óbvio é a própria União. Se você é do Estado, será o seu Estado que vai ter que te restituir. E se você está vinculado ao Distrito Federal, ao município também, estes entes federativos. E quem determina isso é a súmula 447 do STJ, que a súmula fala que os estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição do imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores. Então, por analogia aqui também, a gente aplica isso aos municípios, tá certo? Então, nesse caso aqui, cuidado com essa situação, que também é bem importante, já caiu em prova. Então, traz um caso lá do servidor estadual que tinha imposto de renda descontado na fonte, e aí pergunta: quem tem competência para cobrar esse imposto? Nesse caso, para restituir esse imposto, nesse caso, não é a União, e sim o Estado que eventualmente esse servidor esteja ligado, ok?
Muito bem, vamos agora para as características gerais aí do nosso imposto de renda. A gente tem como características gerais, eu avancei aqui, mas não era para ter avançado, características gerais do imposto de renda, caso você queira colocar aí. Saiba que ele é um imposto fiscal, ou seja, a finalidade dele é meramente arrecadatória, obter recursos para a União para que ela possa, então, custear as suas despesas. Tanto isso é verdade que o imposto de renda, até uma curiosidade aqui, ele é o imposto que mais traz, então, recursos para a União, pessoal, justamente porque ele tem uma alíquota progressiva, que pode variar, então, conforme a renda que o indivíduo receba, respeitando a capacidade contributiva. Quem não está meio por fora e está boiando, fica tranquilo e vai fazer a segunda fase com a gente, fica tranquilo, que tudo isso aqui a gente explica no curso de segunda fase, mas só para que você saiba, então, que por conta disso, né, dessa característica de progressividade, e a cobrança do imposto de renda vai aumentando conforme a renda que o indivíduo receba, a alíquota do imposto de renda pode chegar até 27,5%. Então perceba aí que é um imposto bem pesado, por isso que é o imposto que mais arrecada aqui para a União. Da mesma forma, o imposto de renda também ele é uma exceção, pessoal, à anterioridade nonagesimal. Lembra lá atrás que a gente viu? Mas ele respeita a anterioridade de exercício. Então, se houver alteração da alíquota da base de cálculo do imposto de renda, essa alíquota, né, essa alteração na base de cálculo ou na alíquota, vai poder ser cobrada somente no exercício financeiro seguinte, mas não precisa observar a anterioridade nonagesimal, uma vez que se trata de uma exceção a esse princípio, tá certo? Quem determina isso? Parágrafo 1º do nosso artigo 150 da Constituição Federal. Vamos tratar agora do segundo imposto, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Fonte legal desse imposto, artigo 153, inciso 4º da nossa Constituição Federal. A primeira coisa que eu preciso que você saiba aqui no caso do IPI, pessoal, critério material, ou seja, qual que é a hipótese de incidência. Quais são as situações em que o sujeito passivo aqui vai praticar, em que vai haver incidência do IPI. Então, primeiramente, eu preciso mencionar para vocês que o legislador originário, né, o legislador constitucional, ele não definiu de forma muito clara aquilo que poderia ser entendido como produto industrializado. Então, assim, coube à própria doutrina definir qual que é o fato gerador, quem seja a cobrança do imposto e, eventualmente, possa o indivíduo tomar conhecimento a respeito de qual é essa situação. Então, a doutrina que entendeu, e esse é o entendimento mais pacífico que nós temos hoje, de que o IPI ele vai derivar, então, o fato, a hipótese de incidência dele vai ser a industrialização, ou seja, um processo de industrialização, ou beneficiamento, né? Transformação de uma matéria-prima. Então, quando eu tenho um processo de industrialização ou um processo de beneficiamento ou transformação de uma matéria-prima, nesse caso eu tenho incidido aí esse imposto, tá certo? Então, pouco importa se esse produto é para o consumo ou para comercialização, né? Que é, desde que seja essa operação que modifique a natureza de um produto, pouco importa se é para mercância ou não, nesse caso eu tenho então incidido o nosso bendito do nosso IPI, tá certo? O artigo 46 do CTN ele vai estabelecer que o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, então, ele possui 3 fatos geradores distintos, embora, é claro, somente uma dessas situações, de fato, é que recebe o processo de industrialização. Então, a gente fala de imposto sobre produtos industrializados, mas vocês vão ver que somente um fato gerador dos 3 que ele tem é realmente esse processo de industrialização. Os outros 2 fatos geradores não são bem a industrialização que gera a sua cobrança, mas eu preciso que vocês entendam então que o IPI ele tem 3 fatos geradores distintos. Nossa, Renan, mas é muito. Calma que você vai ver do ICMS. Do ICMS nós temos 5, mas também é bem tranquilo para que você entenda por que há cobrança também naquele imposto. Mas no caso do IPI aqui, quais são os fatos geradores então? A importação de produtos industrializados provenientes do exterior. Por que há a cobrança dessa situação? Porque se esse produto, né, que foi industrializado no exterior, ele tivesse sido industrializado no Brasil, haveria a cobrança do IPI. Então, não tem lógica um produto que foi industrializado fora do país e que entrou aqui em mercado nacional deixar de ser cobrado esse imposto. Por quê? Porque senão o produto internacional viria mais barato para o Brasil e eu causaria um desestímulo ao mercado interno. Ou seja, se eu produzo dentro do Brasil, eu pago IPI. Se eu produzo fora, eu não pago IPI. Então, por uma questão também de isonomia, é que há a cobrança também desse imposto, no caso aqui da importação de produtos industrializados, provenientes do exterior. E aí você imagina, se a lógica fosse inversa, né, não houvesse a cobrança,
boa parte das grandes fábricas do Brasil, indústrias, iriam para fora do Brasil e só mandariam para cá o produto já pronto, e aí a gente teria um déficit de emprego, um déficit econômico, uma série de prejuízos aí. Então, para tornar a cobrança do produto tanto fora quanto produzido no mercado nacional de forma equânime, é que a gente tem a cobrança no ambos os casos, tanto produzidos aqui quanto produzidos fora que eventualmente entrem aí no mercado nacional. Segunda situação que pode ensejar a cobrança do IPTU, como eu já do IPI, é no caso então do que a gente já falou, a produção de produtos industrializados, tá certo? Que se destinem também a beneficiar, a transformar uma matéria-prima. E a terceira situação é a arrematação de produtos apreendidos, abandonados ou levados a leilão. A lógica aqui também, embora isso não tenha tanta, é que nesse caso, pessoal, é que quando eu arremato um produto eventualmente apreendido, eu estou de alguma forma ali dando novamente uma destinação a esse bem. Então, nesses casos aqui, a partir do momento em que eu tenho a arrematação desse bem por um novo proprietário, o proprietário ele está meio que fazendo às vezes ali de um novo adquirente, e por essa razão, se esse indivíduo ele fosse comprar um carro, ele teria que pagar o IPI. Então, qual que é a lógica de eu dar para esse cara um determinado bem adquirido através de leilão sem cobrar esse imposto? Então, para também ser uma questão de isonomia, eu tenho que cobrar o IPI tanto do carro que sai da fábrica lá bonitinho, quanto do carro que eventualmente é arrematado em leilão, uma vez que se não fosse dessa forma, todo mundo ia começar a adquirir produto em leilão, e aí eu ia acabar matando as fábricas que produzem carro. Então, eu sei que talvez não, né, mas enfim, são essas três situações que a gente tem aqui então. A importação de produtos industrializados que venham de fora, a própria produção nacional de produtos industrializados e, no caso da arrematação de produtos apreendidos, abandonados ou levados a leilão. Características gerais desse imposto aqui, pessoal. O imposto sobre produtos industrializados, então, ele, diferentemente do caso do nosso imposto de renda, ele é um imposto extrafiscal. Lembra que eu falei para vocês que esses impostos extrafiscais são aqueles que não visam apenas arrecadar, ou seja, não é apenas fiscal, como o imposto de renda, mas sim ele é extrafiscal, uma vez que a função desse imposto aqui é interventiva, sendo muito utilizado como um instrumento também de controle da economia. Então eu dei até exemplo para você, né, quando o Estado ele quer fazer com que as pessoas, a sociedade consuma mais produtos, ele às vezes diminui a alíquota do IPI justamente para fortalecer muitas vezes a economia ou incentivar as pessoas a consumirem esses produtos, como por exemplo, redução de IPI de automóveis novos, redução de produtos da linha branca, geladeira, micro-ondas, forno, enfim. Então, quando ele quer justamente fazer isso, ele altera essas alíquotas, e é por essa razão também que o IPI ele não vai respeitar aqui, pessoal, tanto o princípio da legalidade, então ele vai poder ter alteradas aí as suas alíquotas, tá certo? Bem como também, pessoal, é importante que você saiba que ele também vai ser uma exceção, no caso aqui, a anterioridade anual. Então ele só respeita a anterioridade nonagesimal, ou seja, se a União, que tem competência sobre esse imposto, quiser alterá-lo mediante decreto, a alíquota desse imposto, para mais ou para menos, nesse caso, já vai poder ser cobrado após 90 dias, já que esse imposto aqui, a alteração dele, não observa a anterioridade anual, mas observa a anterioridade de exercício, tá certo? Então vai poder ser exigido logo após 90 dias essa alteração aí no nosso querido IPI. Além disso, eu preciso falar para vocês que, como forma de incentivar a exportação aqui, produtos brasileiros, né, industrializados no Brasil, que se destinem ao exterior, ou seja, que estão destinados aí ao mercado estrangeiro, remetidos para outros países, nesse caso não vai haver a cobrança do IPI, justamente então para tornar o produto nacional mais competitivo no mercado internacional, tá certo? Então, a última característica aqui que eu preciso falar para vocês, apesar dessa última ser bem importante também, em relação ao IPI, é que justamente o IPI ele também é um tributo que a gente chama de indireto. Então ele permite o repasse do encargo financeiro para outra pessoa, que geralmente é quem? Eu, você e todo mundo, os consumidores finais. Então quando você eventualmente compra um produto industrializado aí, um notebook, um celular, alguma coisa assim, você pode dar uma olhada lá na nota fiscal que veio no seu nome e vai estar lá embaixo, descrito bem bonitinho, qual que foi a incidência do IPI e quem pagou no final foi você. Então a indústria que pratica o fato gerador, produzindo esse produto,
ela paga o IPI, mas depois ela vai exigir de você esse valor que eventualmente ela pagou. Então, na verdade, ela paga, mas depois ela restitui, em tese, esse valor de você. E quem no final acaba pagando somos nós, que não praticamos o fato gerador, mas que pagamos então também esse imposto. E é justamente esse aqui, abrindo parênteses, outro aqui, um dos grandes problemas na tributação do Brasil. É justamente essa tributação indireta. O cara que não praticou o fato gerador, no final, é ele que vai pagar. E a gente tem aqui alguns tributos que têm essa característica, como também o ICMS e uma série de outros, que lá no curso segunda fase a gente trata bem especificamente para que você entenda, né, qual que é a lógica por trás do sistema nessa forma de cobrança, então, de tributação indireta, tá certo? Muito bem, agora a gente vai falar de um outro cara, bem importante também. Qual seja o nosso amigo ICMS, tá certo? Eu preciso falar para vocês, pessoal, que esse cara aqui, sem dúvida alguma, é muito importante, mas muito importante mesmo, uma vez que quando cai imposto estadual, é justamente esse cara aqui que a prova costuma cobrar. Quais são os outros impostos de competência dos estados? ITCMD, o ICMS, que a gente vai tratar, bem como o IPVA. Então, como eu disse, a incidência deles na prova da OAB se concentra particularmente no ICMS, e especificamente ao ICMS aqui, nós temos como fonte legal o artigo 155, inciso 2º da Constituição, e a Lei Complementar 87 de 1996, também chamada de Lei Candir. Então, a principal fonte de arrecadação dos estados aqui e do Distrito Federal é o ICMS. Então, enquanto o imposto de renda é a principal fonte de arrecadação da União, a principal fonte de arrecadação dos estados aqui é o ICMS, tá certo? Então, por isso que, se você der uma olhada lá no artigo 155 da Constituição, você vai ver lá que existe uma série de incisos, de parágrafos, tratando especificamente desse cara aqui, justamente pela importância que ele tem e para evitar também conflitos entre os estados. Já que quando a gente está tratando justamente dessa cobrança de tributos estaduais, lembra, nós somos um país aí quase que continental. Então, pela grandeza que o país tem, vários estados, para que não haja uma guerra entre os estados em que um cobra mais, outro cobra menos, para incentivar com que as empresas vão para lá, justamente aqui a gente tem então estabelecido algumas regras aqui pela Constituição e pela Lei Candir também, tá certo? Tá certo? Muito bem, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é em relação então ao fato gerador. Qual que é eventualmente a situação praticada pelo contribuinte ou pelo responsável tributário que vai ensejar a cobrança do ICMS. Então, lá no IPI a gente falou que eram 3 situações, aqui no ICMS são 5, pessoal, situações. Qual que é a primeira situação ali, Renan? No caso, então, circulação de mercadorias, transporte interestadual ou intermunicipal, prestação de serviço de comunicação, importação de bens e transmissão de energia elétrica. No caso aqui da nossa primeira situação, que é a operação de circulação de mercadoria. Eu preciso que você saiba que aqui, pessoal, não é somente a circulação da mercadoria de um lugar para outro quem seja a cobrança do ICMS. E você vai entender a lógica com um exemplo bem simples. Se fosse dessa forma, ou seja, toda circulação de mercadoria houvesse a cobrança do ICMS, muitas vezes o cara que comete um crime de furto ou roubo, e ele rouba, por exemplo, uma televisão lá de uma casa, quando ele está correndo com essa televisão nas costas, ele está fazendo circulação de mercadoria. Esse cara teria que pagar um ICMS? Lógico que não, né, pessoal? Então, apesar do fato gerador aqui do ICMS, né, a primeira situação ser a circulação de mercadorias, não é a mera circulação da mercadoria de um lugar para o outro, mas sim é a transferência de titularidade. Então, nesse sentido, a mera circulação, né, de mercadoria não enseja, mas é preciso que haja uma transferência de titularidade. Então, eu estou comprando uma televisão pela internet e aí esse fato dessa televisão sair da indústria e vir até a minha casa, ou da loja e vir até na minha casa, houve aqui a circulação de mercadoria com transferência de titularidade. Era de titularidade da loja esse produto e passou a ser meu. Então, nesse caso aí sim, vai haver a cobrança lá do ICMS, tá certo? Então perceba essa diferença aí que não é mera circulação de mercadoria, mas assim a transferência de titularidade. E quem determina isso
é a súmula 166 do STJ, se você quiser incluir nos seus materiais aí. A súmula determina que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, se o cara, por exemplo, ele tem duas lojas, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, e nesse caso ele pegou o estoque dele em São Paulo e ele quer transportar tudo para o Rio de Janeiro, nesse caso vai haver cobrança de ICMS se a prova trouxer um casinho desse para você? Não, por quê? Porque era o mesmo titular, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Então, nesse caso, a gente não teve transferência de titularidade dessa mercadoria. Só houve aí um deslocamento, mas não a transferência de titularidade, por isso que nesse caso não cobra lá o ICMS desse caboclo, tá certo? Muito bem, a segunda situação que pode ensejar a cobrança do ICMS é no caso do transporte interestadual e intermunicipal. Cuidado com essa aqui, tá? Porque a prova pode confundir você. Aqui a gente está falando de interestadual. Lembra do Inter, aquele time maravilhoso, o meu time do coração. Lembra do Inter? Interestadual, ou seja, entre um estado e outro, e intermunicipal, entre uma cidade e outra. Então, somente quando a gente tiver o deslocamento, né, ou a prestação do transporte de serviço aí interestadual entre estados, então o cara entra num ônibus aqui e ele vai para a cidade de São Paulo, no Paraná, né, onde eu tô, do Paraná para São Paulo. Nesse caso, houve a prestação do serviço de transporte interestadual. Então, nesse caso, há a cobrança do ICMS. Da mesma forma, se houver o deslocamento de uma cidade para outra. Então, por exemplo, cidade de São Paulo, capital, para a cidade de, vamos supor, de Botucatu, também no estado de São Paulo. Então, nesse caso, houve aí a prestação de um serviço de transporte, né, por essa empresa de transporte, intermunicipal, entre um município e outro. Então, nesse caso, a gente também vai poder ter a cobrança do ICMS. Por que eu te chamei a atenção nisso? Presta atenção! Interestadual e intermunicipal. Por que eu chamei a sua atenção? Porque no caso do transporte intramunicipal, ou seja, dentro do município, não há cobrança de ICMS, sim de ISS. Toma cuidado com isso aqui. Inclusive, para quem vai fazer a segunda fase, pessoal. Então, imagina se a prova traz um casinho desse para você e pergunta qual que é, muitas vezes, o local que você vai ajuizar essa ação e também quem que é o ente federativo contra o qual você vai ter que ajuizar essa ação. Se for um transporte interestadual ou intermunicipal, será então o Estado. Se for um transporte intramunicipal, dentro do município, nesse caso aqui, há a cobrança não do ICMS, mas sim do ISS, que é um imposto de competência do município. E aí você vai entrar contra o município, ok? Terceira situação é no caso, então, da prestação onerosa de serviço de comunicação. Então, nesse caso aqui, a prestação do serviço de comunicação também, como, por exemplo, transmissão de sinal, né? Ou então, eventualmente, a prestação aí do serviço de fazer o cadastramento de telefonia celular, coisas nesse sentido. Então, a prestação de serviço de comunicação, qualquer coisa que envolva isso aí, vai haver também a cobrança do ICMS. A gente vai ter também a cobrança do ICMS no caso da importação de bens, né, seja de forma habitual ou não, justamente também na mesma lógica do IPI, porque não tem sentido eu tributar aquilo que é produzido no mercado nacional e não tributar aquilo que vem de fora. Então, se dentro do país o cara que produz um produto e transfere a titularidade desse produto paga o IPI e o ICMS, eu não posso deixar que produtos que venham de fora também não sigam essa regra. Então, produtos que sejam importados também vai haver incidência do IPI e a incidência do ICMS, o imposto de competência da União e o imposto de competência dos estados, tá certo? Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Justamente porque a questão pode trazer para você que o Joãozinho não é um importador habitual, ele importa lá só de vez em quando, ele gosta de comprar produtos chineses pelo site do AliExpress, e aí ele gosta de comprar, e aí ele se surpreendeu porque mesmo ele não comprando de forma habitual, ele recebeu em uma determinada data lá uma cobrança de ICMS. Então, nesse caso aqui, o Joãozinho, ele vai poder ser cobrado no ICMS mesmo não sendo um importador habitual? Sim, justamente porque esse produto importado também há incidência desse imposto, tá certo? E a última situação que a gente tem aqui no caso da operação de transmissão de energia elétrica e combustíveis. Então, são situações também onde vai poder haver a cobrança do ICMS, tá certo? Critério temporal. Qual que é o momento, então, pessoal, que vai haver a ocorrência do fato gerador? Qual que é o momento que a gente entende que naquele caso, naquele momento é que o contribuinte pratica o fato gerador? Vai variar aqui
conforme a natureza do bem, né? Então, se a gente considerar, por exemplo, no caso do produtos do caso da transferência de titularidade, o fato gerador vai se dar no momento da saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte, né? Muito bem. Já no caso da energia elétrica e combustível, da mesma forma, assim que a saída desse produto ou desse bem que vai ser consumido, né, pelo consumidor, nesse caso eu tenho nessa situação, é nesse momento que há a prática do fato gerador. Já no caso do transporte interestadual ou intermunicipal, é no momento então do início da prestação de serviço. Então, assim que o busão sai da tua cidade para ir para outra cidade, ou sai da tua cidade para ir para outro estado, é nesse momento que a gente tem praticado também o fato gerador. No momento, né, que ocorre também os serviços, que é prestado os serviços de comunicação, a gente entende também que é assim que há a prestação desse serviço de comunicação, é que há também a prática do fato gerador, tá certo? E por fim, no caso, então, da importação de bens que venham de fora, é no momento, então, do desembaraço aduaneiro. Assim que o produto chega lá na aduana e é verificado de onde esse produto veio, para quem ele se destina, é que eu tenho praticado o fato gerador e que nasce a obrigação para o contribuinte ali de pagar o ICMS, tá certo? Características gerais desse imposto. O primeiro que você precisa saber é, especificamente em relação ao ICMS combustíveis, ele é uma exceção tanto ao princípio da legalidade, uma vez que esse imposto aqui vai poder, então, ser alterado por meio do CONFAS, o convênio entre os estados, podendo reduzir ou restabelecer a alíquota do ICMS. Ainda, o ICMS ele também respeita as duas anterioridades, tanto anual quanto a nonagesinal. Então, nesse caso aqui, perceba que é importante que você entenda que ele não é exceção, ele é exceção à legalidade. Então, os estados, por meio de convênio celebrado, podem alterar as alíquotas desse imposto, mas não podem antecipar a sua cobrança. Então, ele vai respeitar a anterioridade anual ou nonagesimal, salvo no caso da redução ou do restabelecimento de alíquotas do ICMS, porque daí, nesse caso, a gente vai ter uma exceção aí à anterioridade, ok? Muito bem, e agora a gente vai tratar do último cara, que é os impostos municipais, nos termos do artigo 156 da Constituição. O município, ele possui competência para instituir o IPTU, o ISS e o ITBI. A incidência de cada um desses caras aqui na prova também se concentra particularmente em apenas um, qual seja o IPTU. Muito bem, tratando então do IPTU, fonte legal desse imposto, está lá no artigo 156, inciso 1º da Constituição, e os artigos 32 a 34 do nosso Código Tributário Nacional. Qual que é a situação, Renan, que eventualmente enseja a cobrança do IPTU? Nesse caso, a gente tem uma problemática. Por quê? Porque o fato gerador do IPTU, pessoal, ele ocorre, né, apenas a cobrança desse imposto contra o contribuinte para o contribuinte que é proprietário de um imóvel urbano. Então, a primeira problemática aqui que a gente tem é justamente em relação à definição de quem que vai ser esse proprietário de imóvel urbano, quem que é o responsável, então, pelo pagamento desse tributo. Uma vez que, para a Constituição, considera-se como proprietário aqui do imóvel, que tem competência para pagar o IPTU, é um indivíduo que possui todos os poderes inerentes à propriedade, qual seja o famoso GRUD, lembra daquele mnemônico da faculdade? É um indivíduo, então, que tem a capacidade de gozar, reivindicar, usufruir e dispor do bem. Então, o indivíduo, para a Constituição, indivíduo que possui essas 4 faculdades sobre o bem, ele pode usar, ele pode reaver de alguém, ele pode eventualmente transferir para outra pessoa o direito de uso, ou então ele pode dispor, vender, doar. É a pessoa que tem todas esses poderes inerentes à propriedade é que é considerado, então, como dono dela e que deve pagar o IPTU. A problemática se dá porque o CTN e a jurisprudência vão falar que também não só o proprietário que possui esses poderes, mas também o detentor do domínio útil e o possuidor também vão poder figurar aí como sujeitos passivos. Então, mas, desde que eles, é claro, tenham o animus domini, ou seja, o ânimo de se tornar o dono dessa coisa, desse bem. Caso contrário, eles não poderão ser responsabilizados aí pelo pagamento desse imposto. Como, por exemplo, o indivíduo ele loca um imóvel, ele alugou uma casa, um apartamento. Nesse caso, ele possui animus domini, esse locatário, né, a pessoa que alugou, ele possui animus domini? Não,
porque ele não tem o ânimo de ser dono, ele só está pagando para usar ali durante um período, mas ele não quer se tornar o dono. Então, nesse caso, apesar dele ser aí um possuidor, né, ou detentor do domínio útil desse imóvel, ele não tem aí o direito de, eventualmente o fisco não pode exigir dele o pagamento do IPTU, justamente porque ele não é considerado aqui em termos de equiparação com o nosso eventual proprietário do imóvel, tá certo? Então, perceba que a simples posse de um bem não vai ensejar a cobrança do IPTU. E quem determina isso também é o entendimento sumular, que é a súmula 614 do STJ. A súmula define que o locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídica tributária do IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir indébito desses tributos, ok? Então presta atenção nisso aí, porque a gente tem essa divergência justamente sobre quem deve ser o sujeito passivo, se é aquele que possui os poderes inerentes à propriedade ou se é também o detentor ou possuidor aí do domínio útil. Então, para termos de FGV, geralmente o entendimento da Constituição é levado mais em consideração, mas saiba que existe essa diferença aí também, tá certo? Muito bem. A segunda problemática aqui que a gente tem em relação ao IPTU é no caso da definição do que pode ser considerado um imóvel urbano, já que para ver a incidência do IPTU, eu tenho que ter a cobrança, né, desse imposto sobre um imóvel que está localizado numa zona urbana. Então, se eu não tiver, né, um imóvel localizado numa zona urbana, possivelmente eu não posso ter cobrado o IPTU, mas talvez o ITR, que é o imposto da União aí que incide sobre os imóveis rurais. Então, cabe cada município que tem competência sobre o IPTU definir aquilo que a gente entende como zona urbana. Então, se o município não definir o que é a zona urbana, o local onde o contribuinte está residindo, que tem o seu imóvel, se não está definido como uma zona urbana, esse contribuinte pode é, solicitar aí para pagar somente o ITR e não o IPTU nesse caso, tá certo? Então, para que algo possa ser considerado como zona urbana, é necessário que tem alguns requisitos também. Não é só o município falar, aquele mato lá no final do mundo, lá na beira da cidade, lá na divisa, é zona urbana. Não, o município também não pode fazer isso. Para que algo possa ser considerado como uma zona urbana, apesar do município ter que estabelecer isso, é necessário que existam ao menos 2 dos 5 melhoramentos ressaltados lá no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. E quais situações, quais melhoramentos são esses, pessoal? Tem que ter ao menos 2 desses 5. Quais são esses 5? Tem que ter essa localidade meio-fio ou calceamento, né, calçada com canalizão de água fluvial. Deve ao menos ter também abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública com ou sem posteamento, né, poste para distribuição de energia domiciliar e também escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, nessas situações aqui, se não houver ao menos 2 desses 5 caras aqui, não pode ser cobrado o IPTU dessa pessoa e vai ter que ser cobrado o ITR. Além disso, geralmente a prova vai trazer para você como o quê? Um casinho prático. Então ela vai falar que o cara ali tem uma propriedadezinha que está afastada da cidade, mas que na frente da casa dele ali tem asfalto e tem energia elétrica com posteamento, ou tem eventualmente escola perto, e aí ele vai te perguntar se pode haver a cobrança do IPTU. Então, se tiver 2 desses 5 melhoramentos que eu falei, que estão lá no artigo 32, parágrafo 1º, vai poder ser cobrado o IPTU do indivíduo aí, tá certo? Então, nesse caso, pode sim haver a cobrança desse imposto, tá certo? Muito bem, então eu coloquei aqui quais são os melhoramentos, se você quiser depois dar uma olhada. Desse modo, a zona urbana, ela tem que então conter justamente esses elementos, caso contrário, vai ser cobrado do indivíduo aí, eventualmente, o ITR e não o IPTU de competência do município. Outro ponto importante aqui em relação ao IPTU é o seu critério quantitativo, ou seja, quanto que o contribuinte vai pagar. Renan, você não falou disso nos outros, mas é porque aqui no IPTU a gente tem uma característica bem importante, que é a progressividade, que a gente já vai falar agora. Então, a base de cálculo, né, sempre quando a gente está falando quanto de imposto o contribuinte deve pagar, a gente precisa verificar duas coisas. Qual que é a base de cálculo, ou seja, qual que é a receita tributável e qual que é a alíquota. A base de cálculo é sempre o montante total do valor que está sendo, em tese, levado em consideração para a incidência da alíquota. Então, por exemplo, no caso do IPVA, qual que é a base de cálculo do IPVA?
é o valor venal do veículo. Qual que é, o valor venal não, o valor conforme a tabela que o Estado faz do veículo. No caso do IPTU, qual que é a base de cálculo? É o valor venal do imóvel. Então, essa é a base de cálculo, é o total da receita tributável. Já a alíquota é uma porcentagem que incide sobre a base de cálculo. Então, se eu tiver, por exemplo, um veículo que vale 10 mil reais, a base de cálculo do veículo é 10 mil reais, e uma alíquota de 1%, né? A cobrança, o Estado determinou que o IPVA lá vai ser de 1%. Então, se eu fizer 1% de 10 mil, eu vou chegar ao resultado de 100 reais. Então, esse é o valor que o indivíduo vai ter que pagar de imposto. Então, eu sempre, para definir qual que é o aspecto quantitativo, quanto o contribuinte paga, eu tenho que ver qual que é a base de cálculo, o total da receita tributável e qual que é a alíquota, e aí eu faço um cálculo matemático de aplicando qual que é o valor da alíquota sobre a base de cálculo. No caso do IPTU aqui, como eu já falei para vocês, a base de cálculo do IPTU vai ser o valor venal do imóvel, ou seja, qual que é o valor de mercado. E diferente do ITR, que a gente conta somente o valor da propriedade e não das construções que essa propriedade rural tenha, no caso do IPTU aqui, eu vou incluir todas as construções e eventualmente os melhoramentos que esse imóvel contenha para apurar qual que vai ser a base de cálculo, tá certo? Então, por isso que justamente a nomenclatura do IPTU é essa, é o imposto predial territorial. Então eu cobro tanto pelo prédio, né, pela construção, quanto pelo território, pelo terreno que incide esse imposto. Então eu vou calcular, a base de cálculo vai levar em consideração tanto o valor do terreno quanto o valor da construção para que eu chegue na base de cálculo, tá certo? Já no que tange a alíquota, pessoal, aí a gente tem também uma outra problemática aqui, porque no que tange a alíquota, ou seja, qual que é a porcentagem que vai incidir sobre a base de cálculo, no caso aqui do IPTU, a gente tem, como eu disse, essa característica de progressividade, ou seja, a gente vai poder ter alíquotas diferenciadas. Especificamente aqui, então, no caso do IPTU, nós temos então essa alíquota progressiva, ou seja, uma alíquota que pode ir aumentando, e essa progressividade do IPTU pode ser de duas formas. A primeira situação que a gente tem é no caso da progressividade no tempo. Então essa progressividade aqui, ela tem uma natureza extrafiscal, ou seja, ela não quer só arrecadar. Sempre quando a gente fala em extrafiscal, a gente está tentando fazer outra coisa além de arrecadar. Então nesse caso aqui, ela visa também fazer com que o proprietário desse imóvel cumpra com a função social. Então, a finalidade dessa progressividade no tempo aqui é fazer com que o indivíduo, muitas vezes que tem um terreno baldio, um imóvel abandonado, é fazer com que o município cobre alíquotas maiores desse indivíduo, ou seja, progressivas, conforme ele não dê a destinação desse imóvel à sua função social. Qual que é a função social do imóvel? Servir de moradia para pessoas. Se o indivíduo ele tem um terreno abandonado, uma casa abandonada, esse imóvel não está cumprindo com a função social. Então, nesse caso, o município ele vai poder, com o tempo, né, conforme vai passando o tempo, majorando as alíquotas desse imposto de renda, desse IPTU, para tentar estimular esse indivíduo a tornar essa propriedade justamente fazendo com que ela cumpra a sua função social. Então, por exemplo, o município pode estabelecer lá que o imóvel abandonado, depois de um ano, vai ter uma alíquota de 2%. O imóvel abandonado por mais de 2 anos vai ter uma alíquota de 4%, de 6 anos, 6%, e vai aumentando assim. Justamente, então, ela é progressiva no tempo. Quanto mais tempo o cara deixa de dar função social para esse imóvel, maior vai ficando a alíquota. Por isso que é uma alíquota progressiva no tempo. A segunda espécie de alíquota que a gente tem aqui é a progressividade também em relação do valor. Então aqui eu também posso, o município pode criar uma alíquota progressiva maior para imóveis que são mais caros. Então, diferentemente da anterior, que tinha uma natureza extrafiscal, aqui não. Aqui a progressividade é meramente fiscal, é para justamente fazer valer o princípio da capacidade contributiva e cobrar um imposto maior de quem tem um imóvel mais caro. Justamente então porque a legislação pressupõe que o indivíduo que tem um imóvel mais caro tem condição de pagar mais imposto. E quem tem um imóvel mais barato tem condição de pagar, tem menos condição ou sequer vai ser cobrado, vai poder muitas vezes ser até isento do pagamento desse imposto. Renan, eu sei também que tem uma questão de que o imóvel pode ser cobrado em relação à localidade dele. Pessoal, essa espécie aqui de progressividade, a doutrina diverge nesse sentido, se seria uma outra espécie de progressividade, se seria uma alíquota seletiva, e eu não vou entrar, porque essa outra espécie a gente trata somente no curso de segunda fase, porque em termos de primeira não cai. Se cair então o aspecto quantitativo do IPTU,
vai cair que a alíquota do IPTU, então, pode ser progressiva, ou em razão do tempo, visando assim ser extrafiscal e fazer com que o indivíduo cumpra a função social do imóvel, ou então pode ser fiscal, e nesse caso aqui a gente vai ter uma progressividade da alíquota do IPTU em relação do valor, tá certo? Para finalizar, as características gerais aí do IPTU são: o IPTU é um imposto então de competência municipal e ele vai poder, como eu disse, ter uma natureza tanto fiscal quanto extrafiscal, variando de uma para outra então conforme a progressividade que o município fizer. Vai ser extrafiscal quando ele quiser dar, o município exigir que o proprietário dê a destinação para esse imóvel com a sua função social da propriedade, ou então ser meramente fiscal quando ele cobra alíquotas maiores para imóveis mais caros. Além disso, o IPTU também ele respeita as duas anterioridades, tanto a anual quanto a nonagesimal, nos termos do artigo 150, inciso 3º, a linha B e C da Constituição, mas no caso da alteração da base de cálculo do IPTU, ele respeita somente a anterioridade anual, uma vez que ele é exceção à anterioridade nonagesimal. Então, se houver, o município fizer alguma alteração na base de cálculo do IPTU, ou seja, no total da receita tributável, essa alteração não se sujeita ao princípio da anterioridade aqui, no caso, nonagesimal, porque é uma exceção, mas só vai poder ser exigido no outro ano, porque respeita a anterioridade aqui de exercício, ok? Só lembrando também que a mera atualização da base de cálculo de um imposto, como por exemplo aqui também é o IPTU, não se sujeita à legalidade e vai poder ser feito, então, pelo chefe do Executivo Municipal por mero decreto, justamente porque aqui a gente não está tratando de um aumento da base de cálculo, né, desse tributo, mas somente de uma recomposição inflacionária, ok? E eu acho que é isso. Agora a gente encerra a nossa aula, então, com muita alegria. Eu agradeço a sua presença, a sua atenção, e eu finalizo essa nossa aula aqui com uma frase assim: parte de mim entende a sua partida, mas parte dela morrerá de saudades, tá certo? Então, aos que vão fazer a prova da primeira fase, eu desejo uma boa sorte para vocês. Lembrando que a sorte não é cair de paraquedas na prova, e sim quando a tua preparação encontra as questões que eventualmente você estudou. Isso que é a sorte para quem está estudando aí. Eu espero que esse mini curso tenha ajudado você de alguma forma, tenha contribuído para os teus conhecimentos e que de alguma forma também você possa ter gostado do nosso trabalho. Foi feito com muito carinho. Peço desculpas, talvez, se alguma coisa você não gostou, mas eu sei que talvez é muito maçante aprender de um jeito formal o direito, e é por isso que a gente tenta ser descontraído aqui ao máximo, porque eu sei que muitas vezes você está no final do teu dia, cansado, e a última coisa que você quer é ver uma aula. Então eu tento, talvez até com um pouquinho de alegria, trazer para você, mostrando que o conhecimento ele pode ser divertido, desde que você esteja diante de alguém que ama o que faz, e é isso que eu tenho como missão na minha vida. Eu amo o que eu faço, e é por isso que para aqueles que vão fazer a prova da segunda fase, eu gostaria muito de ter a oportunidade de ser o mentor de vocês aí na segunda fase em tributário, tá certo? A pegada das aulas é a mesma, com muitos exemplos, com um pouco de brincadeira, mas aprofundando justamente naquilo que tem mais recorrência e que vai ser suficiente aí para a sua aprovação, porque nós criamos justamente um método que permite a gente fazer isso. A gente não tem vários módulos, módulo direito material, direito processual, peça, não. Nós temos um único módulo na matéria de direito tributário, com 35 aulas. E nessas 35 aulas, eu pego você que sai do absoluto zero de direito tributário e consigo te levar até a aprovação. E eu tenho feito isso com centenas de alunos nos últimos anos e graças a Deus eu posso dizer com propriedade que tem dado certo, tem funcionado e eu espero ter essa oportunidade de mostrar esse método para você, o método Prodigy, tá certo? Boa prova, fiquem com Deus, obrigado, até aqui.